Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula, onde nós falaremos sobre o teorema da altura. Também fazeremos um exercício de aplicação, onde foi dado um triângulo de vértices ABC, marcado o lado oposto a com medindo 10 cm, o ângulo externo em B medindo 135 e o ângulo A medindo 75. Isso está sendo pedido para calcularmos aí a altura em relação ao lado BC. Bem, com essa aula a gente encerra, essa tríade das sevianas notáveis, que foi a bissetriz, a mediana e agora a altura. Tá? Cada uma dessas sevianas tem um teorema correspondente na geometria plana. Aqui a gente está falando do teorema, os teoremas de Apolônio, na versão trigonométrica, ok? Então vamos lá, como é que funciona isso aí? A gente sabe que a altura de um triângulo é definida, vamos pegar aqui um triângulo de vértices ABC e vamos definir as alturas dele. Então ele tem vértices A, B e C, lados A pequeno, B pequeno, C pequeno. Eu posso traçar uma altura em relação ao lado A. Essa altura será quem, professor? Será o segmento perpendicular ao A. Então, se eu traço um segmento perpendicular ao A, eu vou chamar essa altura de HA, ok? Então, essa seria a minha primeira altura. Vou colocar de amarelinho aqui, ó, para destacá-la. Aqui, essa seria a minha HA. De laranja, se eu traço uma perpendicular em relação ao lado AC, saindo de C aqui, em relação ao lado AB, saindo de C, ó, essa perpendicular aqui, ó, essa seria a minha altura em relação a C, ao lado C. E de laranja, já foi. De vermelho, pode ser de azul. De azul, se eu traço uma perpendicular saindo de B, aqui, ela vai vir aqui, vamos dizer que ela venha por aqui, tentar fazê-la aqui. Ela vem aqui e segue até B. Essa seria a altura em relação ao lado B, ok? Tá aí. Então eu tenho aí as três alturas. Segmento que une um vértice, perpendicular à reta que contém o lado oposto. Muito bem. Feito isso, o que a gente quer? A gente quer achar uma relação trigonométrica que nos dê cada uma dessas alturas. A gente viu que as sevianas são sempre três, três alturas, três bissetrizes, três medianas e a altura também três alturas. Essa altura nem sempre ela está dentro do triângulo, mas mesmo quando não está, é possível a gente aplicar esse teorema para determinadas alturas, porque são três, algumas delas. Mas quando as três estão aqui dentro, ela vale sempre. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos calcular aqui, por exemplo, eu posso pegar... Vamos pegar o vértice C, Se eu pegar o vértice C, eu vou calcular HC. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Dentro desse triângulo eu posso calcular, vamos pegar o triângulo, vamos marcar os pontos P, Q, os pontos perpendiculares aqui, P, Q e R, ok? Então para facilitar nosso entendimento, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. No triângulo ACQ, no triângulo ACQ, eu posso fazer o seguinte, eu posso calcular o seno de C nele, não é verdade? Quem é o seno de C no triângulo ACQ? Ora, professor, é o cateto oposto sobre a hipotenusa dele, que é B. Não é? Cateto oposto, que é HA, sobre a hipotenusa. Daqui, eu tiro o quê? Eu tiro que essa altura, em relação a A, é B vezes o seno do ângulo C. Ok? Agora veja que pela lei dos senos, o que eu posso escrever pela lei dos senos? Eu posso escrever que o lado A está para o seno de A, não é verdade? Não vou pôr o chapéu, mas você sabe que não é o vértice, é o ângulo, Assim como o lado B está para o seno do ângulo oposto, o seno de B. Eu poderia pôr o C está para o seno de C, mas eu não preciso. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho que, quando eu multiplico cruzado, eu tenho que B vezes o seno de A terá que ser igual a A vezes o seno de B. Se eu divido os dois lados pelo seno de A, eu tenho que o B, na verdade, é A vezes o seno de B sobre o seno de A. Porque ao dividir desse lado, ele desaparece. Dividir por esse fica embaixo. Agora, tudo que eu preciso fazer é o quê? Eu tenho aqui 1 e 2. Se eu substituo 2 em 1, já percebeu o que vai acontecer, Se eu substituir 2 em 1, o que eu vou ter? A altura A, que é aquela amarelinha lá, ó, do HA, ela vai ser igual a quem? Ela vai ser igual a B vezes... Aliás, em vez de B, eu já vou direto, Eu vou colocar aqui no lugar do B. Esse cara. Então vai ser esse cara, porque é o B, vezes o seno de C. Então eu vou ficar com... Vou fazer tudo de amarelo para chamar a atenção. Então eu vou ficar com A, que já estava lá, Aliás, B, que já estava lá. Substituindo 2 em 1. Então eu vou ficar com A seno de B vezes o seno de C. E embaixo, seno de A. Ah, saquei, professor. Então tá aí o teorema da altura. O que ele está me dizendo? Se eu pego a altura em relação ao lado A, peguei a altura em relação ao lado A, amarela, Essa altura é me dado pelo lado A vezes o produto do seno dos ângulos adjacentes pelo seno do ângulo oposto ao lado que eu peguei. Peguei a altura em relação a A, produto do seno dos ângulos adjacentes ao A,
sobre o seno do ângulo oposto ao A. Bom, eu fiz para o A, né? Se eu fizer para o B e para o C, eu vou obter o mesmo resultado. Não é verdade? Acho que não precisa fazer. A gente vai ter então três relações, né? Se eu fizer, eu vou fazer a mesma situação. Eu vou calcular um outro seno, vou aplicar a lei do seno para os dois. Se eu calculei para A, aqui eu usei A e B, e assim por diante. Eu posso fazer para o B e C, para o A e C. E eu vou obter as seguintes relações. Ó. De laranja, o que a gente tem? A gente tem que a altura em relação ao lado laranja, se eu fizer a mesma continha, o lado laranja quem é? É a altura em relação a C. Percebe que o A é o A. Se eu estou calculando o C, vai ser o C. E vai ser o seno dos adjacentes, né? Se eu peguei o C, vai ser o seno de A, seno de B. E embaixo, o seno de C. Ah, professor, percebi. Da mesma forma, se eu pegar o azul ali, seria a altura em relação ao lado B. Então a altura em relação ao lado B, se eu fizer a mesma demonstração, só que pegando outro triângulo, né? Aqui eu peguei o ACQ. Poderia pegar aqui esse outro triângulo, PC, BCP, e assim por diante. Mostrar essa, depois pego de baixo, mostrar essa. Se é B, então é B. E aí eu fico com o seno dos caras adjacentes ao B, que é quem? O A e o C. E no denominador, o seno dele. O seno do ângulo oposto ao lado B. A gente põe Bzinho pequeno, geralmente, né? Assim, seno de B. Tudo bem? Se você colocar o chapéu, você vai perceber que tudo aqui é ângulo, né? Então tá aí, pessoal. Esse é o teorema das alturas, tá? A versão trigonométrica do teorema das alturas. Em todo triângulo, a altura em relação a um lado é o produto desse lado pelo produto do seno dos ângulos adjacentes dividido pelo seno oposto do ângulo oposto desse lado. Ok? Então tá aí as três. Veja que todos eles têm, né? Eu posso calcular as três bissetrias, as três medianas e as três alturas. Ok? Vamos fazer um exercício de aplicação. Bem, o exercício nos dava um triângulo, aqui ó, né, de vértices A, B e C, né, acho que era isso. Não, A, C, B, chamou A de C, B. Vamos colocar do jeito certinho que ficou no exercício A, C e B. Traçou-se uma altura, ele puxou para o lado, né? Dessa vez ele puxou para o lado. Vamos puxar para o lado para ficar igual ali, ó. Tá, ele ficou menor aqui, maravilha. Então ele chamou de ACB. Bom, muito bem. Nessa ordem. Aqui ele disse que media 135. Aqui ele disse que media 75. E ele traçou uma altura aí, ó. Ele traçou uma altura em relação ao lado A. Já que eu posso chamar esse lado A de A pequeno. E ele, inclusive, deu a medida desse lado, né? E aí eu teria aqui o C pequeno e o B pequeno. Muito bem. E ele está pedindo essa altura. Como é que a gente calcula essa altura? Aqui, né? O produto do lado, onde eu estou considerando a altura, pelo seno dos ângulos adjacentes, sobre o seno do ângulo oposto. Eu só preciso, então, achar o quê? Se ele já deu o lado A, ele facilitou a minha vida, né? Entendeu que era 10. Eu só preciso encontrar o seno de todo mundo, dos três ângulos. Tá? Como é que eu acho esse seno dos três ângulos? Vamos lá, ó. O que eu tenho aqui? Bem, pelo teorema do ângulo externo, o que o teorema do ângulo externo me diz? Teorema do ângulo externo. Ele me diz que em todo triângulo, né, em todo triângulo, se eu pegar um ângulo externo qualquer, vou pegar esse que é na mesma posição daquele, se eu pego um ângulo externo qualquer, esse ângulo ele tem que ser soma dos outros dois não adjacentes. O adjacente daqui, os não adjacentes estão aqui. Esse cara tem que ser soma desses dois. Não é verdade? Muito bem. Como é que a gente prova isso, hein, professor? A demonstração é muito simples, a gente já até fez no canal, né? Eu só preciso, se eu estou considerando esse cara aqui, ó, eu só preciso fazer o que aqui? Traçar uma paralela a esse outro lado, ó. Não é? O que acontece se eu traço uma paralela a esse outro lado? Vamos pensar? Bem, a gente pode fazer assim, ó, se eu traço uma paralela, aqui, ó, né? Eu sei que esse ângulo, ele é igual a esse ângulo, não é verdade? Porque eles são alternos internos, essas duas são paralelas. Eu sei que esse cara, por ser paralelo, também vai ser igual a esse daqui de cima. A soma desses três dá 180, não é? Então, ó, se eu chamar aqui de A, ângulo A, aqui é o ângulo A. Se eu chamar aqui de B, né, e aqui de C, eu sei que é o ângulo C. Eu sei o quê? Eu sei que A lá em cima mais B mais C vale 180, porque são os ângulos internos de um triângulo, A, B e C. Né? E lá em cima, ó, é um ângulo de meia volta. Agora eu noto o seguinte, eu noto que aqui eu tenho também um ângulo de meia volta. Ó. Então aqui eu tenho também o quê? Eu tenho que C mais esse cara, vou chamar de interrogação, tem que dar 180, né? Tem que dar 180. Só que aí, o que eu observo? Eu observo que, na verdade, ó, daqui o C vale quem? Se eu subtraio A e B desse lado e põe do outro lado, ele vale 180 menos A menos B. Ok? Como se eu subtrair daqui, ele sai, subtrair daqui, ele sai. Então tem que fazer do outro lado, subtrair do outro lado também. Então esse C, na verdade, quem é? É 180 menos A menos B. Mais a minha interrogação, isso tem que ser quanto? 180. Eu substituir esse C por tudo isso. Se eu subtraio 180 dos dois lados, isso aqui cancela. E aí, se eu somo A e mais B dos dois lados, o que eu tenho aqui? Ó? A minha interrogação, na verdade, vale quanto? Ó? O ângulo externo vale quanto?
vale a soma dos dois não adjacentes a ele. Ok? Existe mais de uma forma de demonstrar o teorema do ângulo externo? Acho que essa é uma forma mais trivial. Bem, então eu posso dizer o seguinte, se esse cara é ângulo externo do triângulo, significa que ele tem que ser soma desses dois, não é? Então quanto que mede esse cara? Bom, 135 precisa ser quem? Precisa ser 75 mais esse cara aqui de baixo. Ora, se eu subtraio 75 de lá e subtraio 75 de cá, quanto que fica 130 menos 75? 60, né? Pronto, então esse ângulo aqui na verdade mede 60. Porque aí, ó, quanto que dá aqui esse suplementar dele? Vamos pegar aqui, o que falta para 180 aqui é quanto? 45. Né? A soma tem que dar 180, é um ângulo raso de meia volta, o suplementar disso aqui, 180 menos 135. Lá é 75, aqui tem que ser 60 pelo teorema do ângulo externo. Ou agora eu poderia até ter feito só isso e nem usado o teorema do ângulo externo, somado aqui e achado também a mesma. Tá? Mas aproveitou que já aproveitou mais um conteúdo ali, né? Tenho agora os três ângulos, pessoal, então agora tá fácil, porque eu só preciso calcular o seno deles, não é? O seno de C tá moleza, porque a gente sabe da nossa tabelinha mágica, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, que o seno de 60 é quanto? É raiz de 3 sobre 2, né? Mesmo cosseno é o cosseno de 30. Bom, o seno de 45 eu também sei quem é o seno de B? É o seno de 45. Que vale quanto? Raiz de 2 sobre 2, né? Seno de 45 e o cosseno são iguais. E eu ainda preciso de quem? Do seno de A. Né? Eu preciso do seno dos três ângulos. Quem é o seno de A? Bom, vamos lá. O seno de 75, se você olhar, ele é o seno de... Quais os notáveis que podem se decompor aqui? Ele é o 45 mais 30, professor. Perfeito. Ora, seno do arco soma. Né? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Então eu tenho seno A cosseno B, mais o seno é obediente, quando é mais, seno B, seno A cosseno B, seno B, cosseno A. Ok? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O seno de 30 é 1 meio. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho raiz de 2 vezes a raiz de 3, vai dar raiz de 6 sobre 4, mais raiz de 2. Né? Então tá aí, ó. Seno de 45, cosseno de 30, seno de 30, cosseno de 45. Raiz de 6 sobre 4, aqui ia ficar raiz de 2 sobre 4. Bom, tem então agora os três, né? Que eu precisava. Ó. Aqui é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Então, finalmente, eu posso aplicar o teorema das alturas, né? Se eu quero a altura em relação ao lado A, eu vou pegar o lado A, multiplicar pelo seno dos adjacentes, que vai ser o seno de B vezes o seno de C, e dividir pelo seno oposto ao lado A, que é o seno do A. Fazer essa continha, vamos ter o quê? O lado A mede 10, foi dado na questão. O seno de B vale raiz de 2 sobre 2, vezes o seno de C vale raiz de 3 sobre 2. Vou colocar aqui no meio. E embaixo eu tenho o seno de A, que foi o mais trabalhosinho, né? Raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Vamos fazer essa continha. Isso aqui, ó, 10 por 2 dá 5. Então eu estou com 5 raiz de 6 sobre 2. 5 raiz de 6 sobre 2. Vezes o inverso da de baixo. Vezes 4 sobre raiz de 6 mais raiz de 2. Bom, essa continha vai me dar o quê? A altura que eu estou procurando vai ser... Eu posso simplificar isso aqui, ó. Vai dar 2. Então vai ficar 10 raiz de 6... Não é? Sobre raiz de 6 mais raiz de 2. Vou multiplicar pelo conjugado aqui para fazer a radiciação. Ó. Raiz de 6 menos a raiz de 2. Então vou ficar com 10 raiz de 6, né, que é menos. 10 raiz de 6 vezes a raiz de 6, vai ficar a raiz de 36, que é 6 vezes 10, né? 60. 10 raiz de 6 vezes a raiz de 2 vai me dar menos 10 raiz de 6 vezes 2, 12. Ok? Raiz de 6 vezes a raiz de 2. Embaixo, o quadrado do primeiro é 6, o quadrado do segundo é 2. Então a minha altura procurada, né, ela vai valer, eu posso colocar aqui, ó, posso colocar em evidência, nem precisa, né, vamos colocar, pode colocar em evidência aqui, quem que é comum aqui, vamos melhorar essa raiz de 12, ela tá muito grande, vamos melhorar ela primeiro, ó, 60 menos 10, a raiz de 12, né, 4 vezes 3, então 4 sai da raiz na forma de 2, então vira 20, raiz de 3. Repetindo, a raiz de 12 é 4 vezes 3, o 4 sai da raiz, sai como 2, 2 vezes 10 vai me dar 20, o 3 fica. E aqui eu fico com 4 embaixo, né. Posso dividir tudo por 4? Posso dividir tudo por 4. Então 60 por 4, 30 por 2, 15, né? 20 por 4 dá 5. Essa é, portanto, a altura que me foi pedida. Simples assim.